Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Não sei se vocês estão vendo esse vídeo na sexta ou no sábado. Se for na sexta, sim, eu postei 2 desmistificando de uma vez. Vamos lá ver o outro a respeito do Homem de Taurid. Tá muito legal e tem ainda uma participação especial. Se for no sábado, vamos lá ver o vídeo do Homem de Taurid do mesmo jeito, porque ele ainda tá lá e ele ainda tem uma participação muito legal. Nesse vídeo aqui eu vou falar, como o título diz, a respeito de uma linguagem de programação química chamada Celo. Alguém no Twitter me marcou nessa postagem aqui. Isso aqui é uma postagem enorme que faz assim uma espécie de conspiração envolvendo Celo, envolvendo Bill Gates, envolvendo física quântica, um monte de outras coisas. Mas o que me interessa principalmente aqui é o Celo. Eu não lembro quem me marcou, porque essa pessoa me marcou e apagou depois, e por sorte eu vi no caminho. E apareceu um tema que é um tema bem interessante pra gente falar aqui. Então, nesse vídeo aqui a gente vai analisar a ideia central por trás dessa série de tweets. Mas o que interessa pra gente é, em primeiro lugar, a afirmação de que tem uma linguagem de programação chamada Celo, que é capaz de programar seres vivos para fazerem qualquer coisa. A segunda afirmação é que você pode ser vítima dessas produções feitas através da linguagem de várias formas diferentes. Tem alguns temas aqui que são usados lá no tweet, mas que a gente não vai falar aqui porque eu já falei. Então, esses dois aqui, de que o coronavírus foi criado em um laboratório, eu já falei no vídeo passado. Aqui a gente vai até introduzir mais um adendo a isso, envolvendo a declaração do Nobel de Medicina, mas isso fica para daqui a pouco. E também a alegação de que o Bill Gates patenteou uma vacina contra o coronavírus. Não, ele não patenteou. A vacina que foi patenteada é uma vacina contra o coronavírus aviário, porque o coronavírus é um nome que é dado para uma gama muito grande de vírus que pertencem a essa mesma família, e a vacina em questão é para coronavírus aviário, não para coronavírus humano, não serve para nada no coronavírus humano. E eles também abordam vários outros temas que a gente ainda vai analisar no futuro, mas que não vai ser feito agora, porque senão o vídeo ficaria muito grande e não é meu objetivo. Por exemplo, a ideia de que o DNA tem ali uma inscrição que prova que Deus existe. A ideia de que engenharia genética, terapia de genes, transgênicos, etc., devem ser combatidos, porque eles são maléficos. O movimento anti-vacina. A ideia de que 5G e ondas eletromagnéticas no geral provocam malefícios para a saúde humana, claro, nas escalas corretas. A ideia de que a dupla fenda de Young envolve interpretação na qual a consciência tem um papel importante da mecânica quântica. Isso vai ficar para a minha série de mecânica quântica. Enfim, isso aqui a gente vai falar no futuro. O tema do vídeo de hoje é o Celo, o que dá para você fazer com o Celo e se você deve ou não se preocupar a respeito do Celo. Então vamos começar a se perguntar o que diabos é Celo. Você pode ler mais a respeito do Celo nesse site aqui, celocad.org. Aqui na seção About tem várias informações a respeito, tem o código-fonte do Celo que você pode baixar para ler se você quiser entender do que se trata, mas eu já vou explicar para vocês aqui. Então o Celo é um software que recebe um código escrito em Verilog e devolve uma sequência de DNA, uma sequência de bases nitrogenadas, A, T, G, C, assim por diante, de forma que essa sequência tenha o mesmo comportamento que esse código em Verilog quando essa sequência for inserida na célula de um organismo real, de um organismo específico, não de qualquer organismo. Mas legal, isso aqui recebe Verilog, devolve DNA. O que diabos é Verilog? Verilog é uma linguagem de descrição de hardware. Verilog não é uma linguagem de programação. Essa linguagem permite você descrever o comportamento de um circuito lógico. Quem quiser saber mais sobre isso, assiste a minha série de lógica digital, que eu preciso terminar. Eu vou começar a postar aí, a partir da próxima semana, os vídeos que continuam ela. Então, circuitos lógicos são circuitos que trabalham com 0 ou com 1 e devolvem 0 ou 1. Aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de circuito bem simples. Ele recebe 2 entradas, A e B, e devolve uma saída. Isso aqui é um OR exclusivo, então a saída vai ser 1 se e somente se A ou B for 1. Se os dois forem 0, a saída é 0. Se os dois forem 1, a saída é 0. Se um deles for 1, a saída é 1. Um circuito lógico maior usa vários elementos menores, como essa porta XOR e várias outras portas lógicas para formar uma coisa maior. Por exemplo, aqui a gente tem 2 ORs exclusivos, 2 portas E, que fazem o E lógico, e uma porta OR. Agora, os equipamentos que você usa, desde celular, geladeira, computador, eles possuem circuitos lógicos de vários níveis de complexidade. Alguns são muito simples e outros são muito complicados. Por exemplo, um processador. Um processador tem milhares de circuitos lógicos grandes, que dentro tem milhares de circuitos lógicos menores e que dentro ainda tem centenas ou milhares de portas lógicas. Aqui, por exemplo, a gente tem a visão de mais alto nível do processador MIPS. Esse processador aqui ainda é um processador muito mal otimizado, com uma série de falhas no projeto. Pode ficar bem pior. E aqui já dá para você perceber que os elementos
que envolvem aqui são caixinhas. E dentro dessas caixinhas a gente tem circuitos. Por exemplo, aqui a gente tem um header. Vamos pesquisar aqui então, header circuit, para você ver do que se trata esse circuito somador. Header logic circuit, desse jeito aqui, você vai ter os resultados aqui. Isso aqui, por exemplo, é um somador. E dentro de cada coisa a gente tem mais coisa e assim por diante. A questão é, fica uma zona se você for desenhar isso para especificar um projeto. Se você quer passar para uma pessoa que trabalha na filial de uma empresa em outro país, você tiver que desenhar todo o projeto, vai ser um inferno, porque cada um desenha de um jeito a mesma coisa, não vai rolar. Então, para facilitar o processo da gente descrever hardware, existe uma coisa chamada linguagem de descrição de hardware. É uma linguagem no qual você, através de texto, descreve como um circuito lógico funciona. É basicamente isso. Então você vai escrever um código, e esse código vai permitir ser colocado num programa, e esse programa aí sim, ele pode desenhar isso aqui para você, e aí você pode abrir, por exemplo, o Program Counter, aí você vai ver o que tem dentro dele, aí você fecha, você vai abrindo a memória de instruções, vai manipulando, navegando por ele, para você entender do que isso se trata. E além disso, você também pode usar essa linguagem de descrição de hardware para gravar o seu hardware, para ter aquele certo comportamento direto numa FPGA, por exemplo, que é um dispositivo que pode ser programado através de softwares como o Vivado para a FPGA da Xilinx ou através do Quartz para FPGAs da Altera. Agora que a gente já sabe o que é Verilog, a gente pode dizer então que esse programa recebe um código em Verilog e devolve uma sequência de bases nitrogenadas. Então vamos primeiro entender aqui no tweet, tem um dos tweets em que ele afirma que isso aqui é um exemplo de construção de bloco de código em Celo. Ele mostra isso aqui, módulo XOR, output 1, input 1 e 2. Durante todo o processo começa esse processo aqui. Então ele vai checar para os valores de input 1 e input 2 e vai verificar aqui. Se input 1 for 0 e input 2 for 0, ele vai devolver tudo 0 no output. Se for um deles for 1, vai devolver 1, mesma coisa aqui. Se os dois forem 1, for 0. Porque ele termina todo, termina o módulo. Isso seria Celo para ele. Na verdade, isso não é Celo, isso é Verilog. Isso aqui você usa para descrever Verilog, para descrever uma porta XOR, e essa porta é composta por transistores e por semicondutores e não por DNA. Isso aqui é simplesmente Verilog. Você pode até ver de onde ele tirou esse código em Verilog daqui, da própria página do Celo, em que ele explica um exemplo de você programar essa sequência de DNA para agir como sendo uma porta lógica ou exclusivo. E aqui, a gente tem aqui alguns outros exemplos de Verilog, né, como isso funciona. Tem Verilog comportamental, Verilog estrutural e assim por diante. É um tanto complicado, tem cursos inteiros a respeito disso, e eu ainda vou falar sobre isso no futuro, quando fizer um curso a respeito de FPGA. Vamos ver aqui então como que o Celo funciona. Aqui a gente pode escolher uma demonstração completa para não ter que se preocupar em escrever todo o código aqui. Então aqui ele está trabalhando com código em Verilog. Isso aqui descreve uma porta ou exclusivo. Isso aqui simplesmente descreve isso aqui em circuito mesmo. Tem nada demais aqui. Aqui você escolhe os compostos orgânicos que compreendem os inputs desse circuito biológico, e aqui você escolhe os compostos orgânicos ou o composto orgânico que compreende o output desse circuito biológico. Aí você dá um nome aqui para o seu projeto, vou colocar projeto teste e aperta Run, e aí você espera o processo de produção aqui. Isso normalmente demora bastante, às vezes ele dá uma mensagem de erro, não sei se é porque eu fui um imbecil e coloquei as variáveis erradas, ou se porque realmente a versão web tem algumas falhas, algumas limitações, mas é esse o resultado aqui. Ele vai começar a produzir. E o que o Celo vai trazer pra gente? Ele vai trazer uma sequência de DNA que você vai pegar e você vai inserir no organismo que você está lidando para que ele comece a se comportar desse jeito. Então, nesse caso aqui, ele vai produzir uma certa substância química, um certo composto orgânico, que é o output, apenas se os dois inputs, que são dois compostos orgânicos, estiverem presentes. Agora, o caso aqui é que se você fizer uma modificação genética, de inserção, de remoção, assim por diante, em algum organismo, ou mesmo num vírus, o resultado vai ser detectável, porque o resultado vai aparecer no genoma. Quando você analisar o genoma, vai estar lá gritando que aquele trecho foi inserido ali, aquele trecho não evoluiu de lugar nenhum. Eu já mostrei aqui no meu vídeo de 1h28 a respeito do coronavírus, que mostra que não, o coronavírus é produto de evolução natural e não produto de laboratório. Sim, um laureado do Prêmio Nobel pela descoberta do HIV em 2008
alegou que o vírus seria produzido em laboratório. Só que aqui a gente tem um problema com a alegação dele. Eu vou falar só a parte da alegação, depois a gente vai falar sobre ele mais adiante. Essa alegação dele foi feita numa entrevista no rádio. Essa entrevista no rádio não apresentou provas, não apresentou nada do tipo. Ela foi baseada num artigo que foi até retirado de circulação, porque ele estava errado, afirmando que o vírus continha inserções do HIV. Isso eu falei nesse vídeo aqui. E em segundo lugar, todos os outros estudos sérios, que realmente são estudos, não entrevistas no rádio, mostram que o vírus é natural. Então, essa afirmação não é sustentada. O fato de você ser Nobel de Medicina não torna tudo que você fala correto. E o fato de você falar uma besteira não invalida o seu Nobel de Medicina. Não, o seu Nobel de Medicina continua normal, não tem absolutamente nada de errado com ele. Agora, para que isso serve? Né? Para que essa modificação numa bactéria, por exemplo, serve? Porque com isso aqui você pode, por exemplo, criar células que, se elas detectam um tumor no pâncreas, elas começam a produzir uma substância que ataca esse tumor no pâncreas. Então pode ter aplicações muito legais, pode ter aplicações muito boas na medicina. Mas é claro que, como qualquer coisa no mundo, isso também pode ser usado para o mal. Um grupo terrorista, por exemplo, pode, de alguma forma, produzir uma bactéria que gera uma toxina que degrada proteínas, por exemplo, e pode colocar isso no alimento. Então, as duas coisas têm aplicações, assim como praticamente qualquer coisa, como eu já disse. Por exemplo, bombas nucleares e PET scans. Um PET scan você usa para detectar se um câncer tem metástase no corpo de alguém, por exemplo. Isso usa tecnologia, por exemplo, de física de partículas. Faz parte. E a mesma física de partículas também serve para você fazer uma bomba nuclear que vai matar todo mundo. Agora, vem a pergunta. Tá, a gente sabe o que o Celo pode fazer, mas o que o Celo realmente fez até agora? Pois é. O artigo a respeito do que o Celo fez foi publicado aqui na revista Science em 2016, chamado de Automação de Design de Circuitos Genéticos, e ele descreve quais foram os experimentos feitos aqui com o Celo. Ele diz que foram dadas 60 códigos de Verilog para o Celo, e esses 60 códigos foram implementados em uma bactéria de verdade, a bactéria E. coli. Nesse caso aqui, o Celo, como ele tá, ele só funciona para E. coli. Se eu quero fazer um código para funcionar numa cabra, eu não vou conseguir, só funciona para E. coli. E dessas 60, 45 apenas funcionaram. Agora, quais são essas 60? Pois é, você pode obter a lista de todas elas aqui no GitHub, Tested Circuits. Se você tiver dúvida de que realmente tem as 60, copia aqui, aí vem no Notepad++, por exemplo, e cola aqui, desse jeito, tá aqui, 60 resultados para todos eles que eu selecionei. Agora, o que tem nesses circuitos? A maioria deles tem alguma coisa que não tem muita aplicação prática. Por exemplo, esse circuito 01C. Você pode ir clicando neles para ver o que tem. Esse aqui é uma especificação que recebe 3 inputs e devolve output. E aqui ele só diz que, dependendo dos inputs, o output vai fazer alguma coisa. Então, dependendo do que ele receber, ele vai devolver. Imagina que você tem 3 botões e uma luzinha. Dependendo de como você apertar o botão, a luzinha vai acender de um jeito diferente. Vou pegar aqui outro circuito, por exemplo, 0x3b. Você vê do que se trata, é a mesma coisa, só que com valores diferentes, valores de entrada e saída diferentes. Por que os caras fizeram isso? Ficaram brincando com luzinha? Porque eles queriam saber justamente a viabilidade de várias condições, de vários tipos, e por consequência a estabilidade de várias sequências genéticas inseridas, conforme os inputs e outputs fornecidos, conforme o comportamento desejado. Todos esses aqui são trabalhos feitos assim mais para testar input, output, desse jeito aqui. Não tem muita diferença, só muda, claro, os valores, mas temos aqui algumas coisas interessantes. Temos uma porta AND, que é uma porta que devolve 1 se os dois resultados forem 1. Temos uma porta NAND, que é a negação da porta AND. Temos uma porta OR exclusiva. Temos aqui alguns outros circuitos que eu não consegui determinar exatamente o que eles fazem, mas também aqui são circuitos simples de input e output. Esse aqui, por exemplo, recebe 2 inputs e devolve 1 caso o resultado seja 0, 1. É somente isso que ele faz. E tem aqui alguns mais interessantes. Por exemplo, multiplexador. Multiplexador é um circuito que você dá para ele 3 inputs e, dependendo de um seletor, ele determina qual dos inputs vai sair no output. Isso eu explico na minha série de lógica digital. Uma função de maioria, que por alguma razão não apareceu porque a droga do Word colocou um link no lugar, é uma função que, como o próprio nome diz, determina se a maioria dos inputs são valores 0 ou valores 1. E um circuito que faz isso foi implementado. Aqui a gente tem majority, esse circuito aqui. A gente tem também um priority encoder, que é basicamente um circuito que recebe alguns inputs e devolve menos outputs. Ele meio que condensa os inputs que você recebe. E temos também aqui uma aplicação do teorema do consenso. Está aqui, teorema do consenso, e aqui a gente tem a aplicação. Você pode clicar e você pode ler o código em Verilog que originou
esse resultado. Então isso aqui foi aplicado na célula, alguns deles funcionaram, alguns deles não funcionaram. Mas em suma, de tudo que foi feito no Celo até agora, não envolve arma biológica ou envolve aplicações com propósito biológico, mas apenas circuitos simples utilizados em lógica digital. Então tudo isso aqui, a maioria disso aqui pelo menos você estuda no curso de lógica digital, tudo isso aqui você estuda no curso de álgebra de Boole, então o teorema do consenso, por exemplo, faz parte de álgebra de Boole e assim por diante. Isso aqui são coisas matemáticas e que tem a ver com eletrônica, mas não com aplicações biológicas propriamente ditas. Tá, legal, vamos fazer então o exclusivo funcionar para algum propósito biológico. Isso ainda não foi feito, apesar de que, claro, as possibilidades são bastante promissoras. Bom, eu tinha dito no começo que para você trabalhar com o Celo, ele pode gerar para você uma sequência de bases hidrogenadas. Isso dá para você fazer em casa, só acessar ali o site ou baixar o open source e trabalhar com isso, mas te dando essa sequência que é basicamente isso aqui, A, T, G, C, ATT, GCCC e assim por diante, você vai ter que primeiro sintetizar esse troço e depois você vai ter que injetar esse troço dentro da célula. Aqui eu coloquei como é inserida, mas o certo seria como é produzida. Eu acabei mudando a ordem das coisas. Então, primeiro, o que são bases nitrogenadas? Bases nitrogenadas são moléculas orgânicas, elas compõem o DNA e o RNA. São compostos, como você pode perceber, compostos de nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e principalmente carbono. Carbono aqui é fundamental, é tão fundamental que ele nem aparece. Cada um desses nós aqui corresponde a um átomo de carbono. A gente tem então adenina, guanina, timina, citosina para o DNA e a gente tem no lugar da timina uracila para o RNA. São essas moléculas aqui, isso são moléculas mesmo, e o DNA não é nada mais do que a associação dessas moléculas junto com outras moléculas. Então, se você pegar uma bancada e encher essa bancada de chip, de transistor, de resistor, de LED e começar a recitar Verilog, isso não vai fazer os resistores e os chips magicamente se ajustarem no que eles têm que fazer. Não é assim que funciona. Do mesmo jeito, se você pegar um composto com tudo isso aqui, adenina, guanina, citosina, assim por diante, e começar a recitar a sequência não vai produzir, não vai obter nada. Então, a gente tem várias formas de síntese artificial de DNA. Uma possibilidade é através de processos químicos. Então, o que você vai fazer é, a partir de várias sequências de reações químicas, você vai produzir a sua sequência de DNA, digamos assim, do zero. Então, você vai inserindo, claro, os componentes, e aí você vai, por exemplo, inserindo um componente que permita que uma certa reação aconteça, para que uma certa ligação aconteça. Depois que isso acontecer, a molécula que você produziu talvez não tenha estabilidade, então você vai adicionar um componente que vai dar estabilidade para essa molécula até esse processo avançar mais, e aí você pode retirar esse componente. Assim você vai construindo mesmo o DNA. É muito chato o processo, quem quiser pode ler aqui a respeito de como funciona. Isso é o que você normalmente usaria para poder aplicar os resultados ali do Celo. Então, é meio assim que tem que fazer artificialmente, mas na engenharia genética outra possibilidade é a edição de um genoma já existente. Tem várias técnicas que são usadas para isso aqui. Normalmente isso envolve criar um ponto de quebra nesse genoma e a partir desse ponto de quebra você vai reconstruir o genoma novo a partir daí. Depois você até pode refazer as ligações substituindo uma parte do genoma de um organismo por um genoma artificial ou vice-versa. Tem várias técnicas, vários procedimentos conforme estão descritos aqui. Tem proteínas aqui que são capazes de fazer inserções ou deleções, então adicionar trechos ou retirar trechos das sequências de DNA. E tem o chamado CRISPR, desse jeito aqui. É uma sigla para essa coisa aqui, que não vou tentar pronunciar porque não vai sair legal. E ela é baseada numa proteína simplificada de uma célula bacteriana que tem um papel na defesa antiviral. Isso basicamente permite que você corte um genoma e que, a partir de uma sequência básica, uma sequência artificial, você meio assim que reconstrua esse genoma, mas já tomando a sequência artificial a partir daí. Então você meio assim que repara o genoma, mas colocando as mudanças que você quer. Agora, legal, eu tenho o genoma, tá aqui, o genoma tá bonitinho. Eu preciso inserir a molécula no organismo. Como que eu faço isso? A gente vai falar a respeito no futuro. Agora daqui você já deu para perceber que o Celo não é nenhuma revolução na engenharia genética. É uma coisa muito legal, é uma coisa fantástica, a ideia de você poder converter um circuito em Verilog para uma coisa em DNA que você pode inserir numa E. coli, numa bactéria E. coli e obter aquele resultado em 45 das 60 vezes é fantástica, mas não é nenhuma revolução na engenharia genética porque isso já existe. A engenharia genética já existe desde 70 e envolve várias outras fontes de sequências de bases nitrogenadas que não são o Celo. O Celo só foi inventado em 2013. O Celo é só uma ferramenta
que permite produzir como a sequência tem que se parecer, não produzir a sequência de forma direta, a partir de comportamentos lógicos que são descritos em Verilog. Normalmente, isso, como eu disse, é feito usando DNA recombinante. Então você pega DNA de outros genes, de outros seres vivos e recombina esse DNA para produzir uma nova variação. Então se você quer, sei lá, um milho que é geneticamente mais resistente a uma dada praga, você pode, por exemplo, pegar um gene de um fungo que produz uma toxina que mata essa praga, mas que não faz nada em ser humano, e colocar esse gene no milho. E aí você produz um milho transgênico que tem essa propriedade. Ou então uma cebola que a pessoa não chora quando vai cortar. Você pode inibir o gene que produz a substância que faz com que a pessoa chore. Tem várias aplicações e o selo serviu para uma coisa fantástica, mas em um único momento. O selo não é uma coisa que as pessoas estão usando aí a todo lado para produzir as coisas. Agora é legal, a gente viu o que é o selo, a gente viu para que o selo serve, e vem a pergunta, será que eu sou vítima do selo? Então vamos ver de que forma que alguém poderia injetar ou induzir você a produzir sequências de DNA produzidas no selo, ou mesmo sequências de DNA que são feitas artificialmente. Bom, se a gente está forçando pessoas a produzir ou a possuir sequências de DNA por meio de ondas eletromagnéticas, que é o tema dessa sessão, a gente tem duas possibilidades. Primeiro, a sequência vai ser produzida no indivíduo mediante um estímulo de onda eletromagnética. Então, você vai irradiar ondas no indivíduo e ele vai produzir a sequência ali. Segundo, o organismo vai receber essa sequência e vai ser estimulado pela onda eletromagnética a incorporar essa sequência no genoma. Em primeiro lugar, o que é onda eletromagnética? Se você quer ver uma coisa muito da hora sobre isso, vê o meu penúltimo vídeo, ou antepenúltimo, né, agora que tem o de Taurid, a respeito da natureza da luz. Mas até lá eu posso te adiantar que onda eletromagnética é todo um espectro e que esse espectro a gente pode, por exemplo, separar por frequência. Então, quanto mais frequência mais à direita, menos frequência mais à esquerda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. E quanto maior a frequência, maior a energia que a onda carrega. E energia é um conceito muito importante, porque acima de mais ou menos 3 vezes 10 a 16, a gente já entra numa categoria chamada radiação ionizante. Tem esse nome porque as ondas têm uma energia tão grande que elas são capazes de desprender elétrons de átomos ou moléculas. E a radiação ionizante pode ser usada para você matar células do corpo humano ou ainda para você danificar DNA dessas células. E quando isso acontece, o corpo vai tentar reparar essas células, mas eventualmente vai acontecer um erro, isso vai produzir uma mutação, isso pode levar a um câncer, a gente vai falar mais a respeito disso no futuro. Então, a longo prazo, a gente tem aí esse efeito canceroso, e a curto prazo a gente tem a própria morte das células. Você vai estar dando tanta energia para a célula que ela vai morrer. É a mesma coisa que eu te jogar do alto do Empire State. Você vai ter tanta energia quando colidir o chão que você vai morrer. Claro, não é exatamente o mesmo princípio, mas a coisa é parecida. A gente está lidando com energia de todo jeito. Agora, abaixo desse espectro aqui, então contando um pouco para cá, a gente ainda tem ondas que não mais conseguem desprender elétrons, mas que podem matar células ou podem danificar o DNA. Desde ultravioleta, visível, infravermelho. Visível é a luz visível mesmo, a luz que você sai aí e você enxerga. Isso é luz visível e, claro, isso pode provocar danos no DNA, mas, claro, não tem energia suficiente para retirar elétrons, para causar todos os problemas. Mais abaixo ainda, a gente tem o espectro de ondas de rádio. Aqui a gente tem cada vez menos energia envolvida nesse processo, então é cada vez mais difícil que esse tipo de dano por energia aconteça. Agora, o que você pode fazer também é modular essas ondas eletromagnéticas. Como que você faz isso? Você faz isso alterando, seja a amplitude dessas ondas, então a distância entre aqui e aqui, ou você faz isso alterando a frequência delas, como você pode perceber nessa situação aqui. Então aqui a gente tem a amplitude e aqui a gente tem a frequência. Quando você faz essa modulação, tanto na amplitude quanto na frequência, você consegue transportar informação através da onda eletromagnética. E essa informação pode ser lida em um outro lugar, e quando essa informação é lida, você consegue decodificar ela para alguma coisa compreensível. Então você pode, por exemplo, transmitir uma fotografia, transmitindo cada pixel dessa fotografia a partir desse tipo de modulação aqui, tanto analógica quanto digital, dependendo das suas aplicações. E quando a gente está lidando com telecomunicações, a gente pode também criptografar as comunicações que vão ser feitas. Então, quando isso é feito, o que acontece é, se você ligar uma antena em algum lugar e ler isso aqui, mas se você não tiver um conjunto de instruções para decodificar, que normalmente é feito automaticamente, você não vai conseguir fazer nada. Você vai ter uma sequência de letras, números que não servem para absolutamente nada e que não tem nenhum papel. Mas se você decodifica, você obtém um resultado. Isso é muito legal. Então você deve estar pensando, tá, talvez dê então para transmitir
o DNA, esses DNAs feitos a partir do selo, via onda eletromagnética. Então você produz o DNA e ele chega até você através de uma onda eletromagnética. O mais próximo que a gente tem desse fenômeno aqui é uma coisa chamada teletransporte de DNA. Você pode ler a respeito dele aqui. Aqui a gente tem várias informações. Tá, já tirei aqui o Ctrl F. E esse fenômeno não é um fenômeno tão certo de que ele acontece. A gente não tem tanta certeza. Como assim? Esse fenômeno é baseado em 2 artigos. O primeiro artigo é um artigo de 97 que afirma que foi pego as emissões de ondas eletromagnéticas feitas a partir de a ovalbumina, que é uma proteína presente na clara do ovo. Foram gravadas essas transmissões, aí essas transmissões foram irradiadas depois na água, e eles pegaram essa água e injetaram no coração de um porquinho da Índia, que tinha alergia à ovalbumina. Isso causou um choque alérgico. Então, dessa forma, as propriedades da ovalbumina conseguiram ser transmitidas através da água, segundo esse paper. Agora, as pessoas tentaram replicar isso aqui e não deu certo. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 papers. Um deles mostra que deu certo e 4 deles mostram que não. Ciência é feita assim. Você publica um paper, as pessoas tentam replicar, e se as pessoas não conseguiram obter o mesmo resultado, provavelmente o resultado que você obteve foi através de algum tipo de contaminação, por exemplo, entre várias outras possibilidades. Isso aí requer um estudo só para ser determinado. O segundo artigo é um artigo feito pelo Luc Montagnier. Esse cara é o mesmo que eu tinha mencionado a respeito do Prêmio Nobel de Medicina, o mesmo que disse que hoje o coronavírus foi feito em laboratório. Tem 2 artigos que ele publicou, um deles foi publicado em 2009, esse aqui, e o outro foi publicado em 2015, que é, por algum motivo eu abri a mesma página 2 vezes, então eu vou voltar aqui e vou abrir para vocês o segundo artigo, né? O segundo artigo, eu abri pela 3ª vez o mesmo artigo, é esse aqui. Então, acho que agora sim, agora a gente tem os 3 artigos separados. Esses artigos aqui, o que eles fazem? Eles afirmam que o material genético é capaz de transmitir ondas eletromagnéticas. Então, eles gravam um material genético produzindo ondas eletromagnéticas espontaneamente, e então eles pegam essa gravação e irradiam essa gravação numa amostra de água destilada. Aí eles pegam a amostra destilada e expõem essa água destilada às células. E as células sintetizam, então, o DNA da sequência original. Células que não tinham o DNA colocado sintetizam esse DNA que, teoricamente, foi transmitido através de uma onda eletromagnética. Agora, essa segunda publicação aqui recebeu algumas críticas. Em primeiro lugar, o tempo de publicação. Ela foi recebida aqui no dia 3 de janeiro de 2009, revisada no dia 5 de janeiro de 2009 e aceita no dia 6 de janeiro de 2009. Um tempo recorde de 3 dias para fazer todo esse processo. Agora, isso não é normal de acontecer. Normalmente, esse artigo tem que ser recebido, tem que ser revisado por pares, tem que ser revisado de novo, e aí ele pode ser publicado. É um processo bem longo, que normalmente leva de 4 a 6 semanas. Pode ter algumas exceções realmente, mas a média é normalmente esse tempo, entre 4 e 6 para um artigo mediano. E tem vários aí fatores que afetam essa velocidade. E tem mais um detalhe. A revista que publicou esse artigo aqui, de 2009, Interdisciplinary Science Computer, é a mesma marcada aqui, tem como membro do conselho editorial nada mais nada menos que o próprio o autor do artigo. Então o Luc escreveu o artigo e mandou para a revista que ele mesmo é presidente do conselho editorial. Não é uma ideia muito científica, porque provavelmente a coisa vai ser enviada lá. O Luc também, por si só, já recebeu críticas no passado, quando ele sugeriu, por exemplo, que antibióticos poderiam ser usados para tratar autismo. E ele também palestrou aqui numa conferência sobre autismo, como você pode perceber, que inclui, por exemplo, pessoas que usam MMS, que é a solução mineral milagrosa, que eu até fiz um vídeo a respeito disso, e também que são antivacinas. Por exemplo, aqui, mais vitamina D, nenhuma vacina, virtualmente nenhum autismo. Agora, isso não significa muita coisa em termos científicos, tá? Porque a ciência não está nem aí para o seu currículo. Mas são os conspiracionistas que usam o currículo do Luc para defender as sandices que eles defendem. Então, se o Luc falou, o vírus deve ter sido feito em laboratório. Pois é, o Luc falou não significa absolutamente nada, mas se você quer analisar o currículo, eu acabei de analisar o currículo, e o currículo dele é duvidoso, apesar dele ter feito uma descoberta brilhante que rendeu o Nobel de Medicina em 2008. É como eu expliquei, o fato de você fazer coisas estúpidas depois não anula o que você fez no passado, e o fato de você fazer coisas brilhantes no passado não torna tudo que você fizer no futuro
brilhante. Agora, ao passo que, como eu disse, né, a telecomunicação pode envolver mensagem criptografada e a necessidade de usar aparelhos decodificadores para transformar, isso não envolve células, tá? A célula não tem um cartãozinho da Sky que você coloca ali e você tem acesso e ela permite você decodificar ondas eletromagnéticas. O que a célula recebe é o que você recebe usando uma antena. Então, se você supõe que ondas eletromagnéticas estão sendo feitas para induzir materiais a sintetizarem DNA, você pode resolver isso de um jeito muito simples, né? Pega uma antena, grava, tá? A antena é um dispositivo fácil de ser feito, grava os resultados, reemite isso no composto que você quiser, na cultura que você quiser, e vê se você obteve algum resultado. Se você obter um resultado, publique um resultado. Só que ninguém até hoje fez isso, e então uma coisa não faz sentido. Agora você deve estar pensando, tá, se a onda eletromagnética não faz isso, então por que o mapa de casos de coronavírus coincide com o mapa da cobertura 5G? Pois é, 5G é onda eletromagnética, como você já deve ter imaginado. Aqui a gente tem um mapa de 5G, aqui a gente tem um mapa de casos de coronavírus. Só que aí, o que outra pessoa fez, eu reproduzi aqui, foi pegar outras coisas que também correlacionam. Por exemplo, núcleos da KKK. Não sei pronunciar isso aqui, Ku Klux Klan, nos Estados Unidos, o grupo racista, supremacista. Aqui, coincide com os resultados. Ou então hamburguerias, olha só, hamburguerias coincidem também, mais casos aqui e mais alguns casos aqui na costa. Assassinos em série, sim, número de assassinos em série também coincide. Ou número de equipes de futebol, não futebol americano, futebol mesmo. Futebol que tem aqui no Brasil. Agora, por que exatamente então a gente tem tanta coisa que coincide? Será que os núcleos da KKK provocam coronavírus? Ou as hamburguerias provocam 5G? Ou 5G faz as pessoas quererem jogar futebol? Não. Isso acontece porque não tem uma relação de causa e efeito entre as coisas, mas sim porque essas coisas são causadas pela mesma coisa, que é densidade populacional. Porque, afinal de contas, essas coisas precisam de pessoas. Tá? 5G vai ser instalado onde? Onde tem pessoas para usar. Coronavírus normalmente costuma espalhar onde tem pessoas para se contaminarem também. Você não vai fazer um núcleo da KKK no meio do deserto em que ninguém vai aparecer lá. Hamburgueria, a mesma coisa, precisa de cliente. Assassino em série, quanto mais pessoas você tem, e supondo que você tenha uma porcentagem da população fixa que é um assassino em série, sei lá, 0,01%, se você tem mais gente, você vai ter mais assassinos em série. E equipe de futebol também. A equipe de futebol precisa de pessoas para jogar, pessoas para assistir os jogos, pessoas para organizarem os jogos. Esse é um famoso caso daquela conclusão de que sorvetes atraem tubarões, né? Casos de ataques de tubarões sobem junto com casos de venda de sorvete. Isso é porque pessoas que tomam sorvete são mais suscetíveis a serem atacadas por tubarão? Não, é porque o calor provoca essas duas coisas. Quando está calor você vai comprar sorvete, quando está calor também você vai para o mar e no mar tem tubarões. Agora, o nosso tópico final aqui é: como que esse material poderia chegar fisicamente a um organismo e ser incorporado por esse material? Então aqui a gente mencionou o caso das ondas eletromagnéticas, a gente mencionou apenas a ação à distância, agora a gente vai entrar naquela possibilidade, né, de alguma forma você tentar em contato com esse material. Primeiro, tem que lembrar uma coisa, né? Que você inserir um material no organismo, você fazer com que esse material modifique o DNA de uma célula e você fazer com que essa célula se replique, depois são coisas bem diferentes. São coisas bem diferentes, tá? O que é uma célula? Célula é a unidade básica, funcional e estrutural de todo o organismo. Ela exerce todo tipo de função e tem os seus formatos dependentes dessa função. Então, uma célula, por exemplo, muscular tem um formato diferente de uma hemácia, tem um formato diferente de uma célula dos neurônios e assim por diante. Mas a gente tem um modelo genérico de célula que é esse diagrama aqui. No interior da célula tem uma coisa chamada núcleo, e é nesse núcleo aqui que nós temos um material genético ali. Então é esse material genético aqui que a gente está com medo dele ser modificado de alguma forma por algum tipo de interação física. A eletromagnética a gente já viu que não. Bom, em primeiro lugar, simplesmente inserir um material externo ao seu organismo não é problema nenhum, dependendo do material. A gente faz o tempo todo, quando a gente respira, quando a gente se alimenta, quando a gente faz uma tatuagem, tinta, por exemplo, quando a gente coloca um piercing, um brinco, você não vai estar inserindo de forma permanente no organismo, mas ele vai estar lá quando a gente interage com outras pessoas e assim por diante. E várias dessas situações envolvem, sim, troca de material genético. Alimento, por exemplo, carrega material genético. Feijão tem material genético. Carne de boi tem material genético. Praticamente qualquer coisa que você come tem material genético. Sal é uma exceção, né? Sal não tem material genético, mas o resto tem. Quando você respira, também você eventualmente pode respirar uma pelinha, por exemplo. Não tamanho grande, mas partículas bem pequenas que estão no ar. Isso tem material genético. Quando você beija alguém, a saliva tem material genético. Você vai estar envolvendo troca.
E nenhuma dessas situações fazem com que o material genético seja assimilado pelas suas células e ligado ao material genético dessas células. Ele simplesmente entra no organismo, às vezes ele é excretado direto, às vezes ele é quebrado em algumas partes menores, algumas dessas partes podem ser aproveitadas, outras são eliminadas e morre por aí. Tá, ele não interage de nenhuma forma com as células. Então, mesmo que você ingerir um alimento que foi contaminado com uma sequência genética que foi produzida através do conhecimento que o célula forneceu, ou de qualquer outro, isso não vai provocar nenhum efeito em termos de você assimilar material genético. Isso não vai acontecer e a sua célula não vai se comportar conforme o circuito que foi descrito lá em Verilog lá atrás. Claro, se você ingerir césio contaminado com essa amostra, você vai ter efeitos, mas não por causa dessa amostra. Agora, alguns compostos e a radiação ionizante são ditos cancerígenos. Isso quer dizer que eles conseguem danificar o DNA das células. Por que danificar o DNA de uma célula é um problema? Porque quando você faz isso, o seu corpo vai tentar reparar a sequência que foi danificada. Então você tem ali uma sequência de bases nitrogenadas, e a sequência é quebrada, danificada, ela vai embora, e o seu corpo vai tentar reconstruir essa sequência. Aqui a gente tem uma tabela, né? Aqui não, perdão, tá bem no final? Aqui. Aqui a gente tem uma tabela que mostra alguns tipos de lesões do DNA que requerem reparo. Por exemplo, uma base alterada, uma base incorreta, uma base faltando e assim por diante. Tem várias situações aqui que podem provocar isso, ligação a outras moléculas. E quando isso acontece, esse processo de reconstrução normalmente dá certo, mas às vezes não. Às vezes o DNA reconstruído não é igual ao DNA que existia antes de você ter um problema. E quando isso acontece, você pode ter problemas, tá? Você pode criar uma mutação que simplesmente inviabiliza a célula, então a célula morre e o processo acaba por aí. Uma célula não faz falta no seu corpo, é uma mutação aleatória, todas as mutações não vão ser exatamente iguais. Então, ok. Essa mutação ainda pode acontecer, mas não ser maléfica, mas eventualmente esse reparo pode produzir uma célula que se replica sem controle e ela falha em seguir o processo normal, que é morrer após um tempo. Quando isso acontece, a gente tem um tumor. Esse tumor pode ser mais ou menos agressivo, pode invadir tecidos vizinhos ou não, mas você tem um tumor. E nesse caso, a gente tem vários compostos que podem contaminar alimentos, podem contaminar o ar ou outras formas de exposição. Isso pode provocar dano no DNA e pode provocar câncer. Só que aí a gente tem uma mutação aleatória. A gente não consegue provocar, causar uma mutação específica a partir desses compostos. Isso não funciona. Mas a gente pode atingir esse rolê com sucesso. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz com que uma sequência de DNA seja assimilada por uma célula e que essa sequência de DNA fique ali na célula? Por meio de uma coisa chamada terapia gênica. A terapia gênica é um campo da medicina que trabalha inserindo ácidos nucleicos estrangeiros na célula de um paciente com o fim de tratar doenças. Tem várias formas de você fazer isso. Uma delas é na forma viral. Então você vai pegar um vírus, tipo um retrovírus, que é um vírus que copia o material genético dele para a célula do hospedeiro, e você vai retirar as partes indesejadas desse vírus, ou seja, as partes nocivas, e vai colocar partes terapêuticas. Aí você vai contaminar, né, entre aspas, o paciente com esse vírus, ele vai se instalar no corpo do paciente, ele vai realizar as modificações e as células vão passar a atuar da forma desejada, da forma conforme foi projetado para que isso aconteça. E também tem algumas formas não virais, mas que nem sempre funcionam. Por exemplo, eletroporação. Você pode dar descargas elétricas, um choque de alta voltagem, mas bem localizado, para criar buraco na membrana celular. Isso vai permitir que o DNA estrangeiro entre nas células. Você pode ainda usar uma arma de gene, não uma pistolinha que você atira o gene. É um equipamento bem mais complexo, mas que reveste o DNA estrangeiro com partículas de ouro. E aí você dispara num dispositivo. A partícula de ouro dá mais massa e isso penetra a célula. Você pode ainda usar uma coisa chamada sonoporação. Isso você usa ondas sonoras para criar esses buraquinhos e aí o DNA estrangeiro entra. Você pode usar magnetofecção, que você vai revestir o DNA não com partícula de ouro, mas com partículas magnéticas e vai colocar um campo magnético embaixo. Isso vai puxar, né? Vai puxar as moléculas de DNA para onde elas precisam ir. E tem ainda métodos químicos, tá? Você pode ligar o DNA a alguns compostos químicos que tendem a entrar em células. Agora, evidentemente, a terapia gênica não modifica o DNA de todas as células de um organismo. Isso não dá para fazer porque não dá para a gente alterar todas as células de um organismo e não tem por que a gente fazer isso. A gente simplesmente altera os genes das células que pertencem a um certo órgão que tem uma doença sendo tratada. Então, o fígado, por exemplo, você vai modificar as células do fígado.
E nem sempre as células modificadas são estáveis, elas se replicam. Muitas vezes a célula não dura muito tempo, ela não consegue se replicar e ela se degenera depois. E aí o efeito da terapia de gene é só passageiro, não é contínuo. E você teria que estar sempre suprindo esses materiais. Isso nem sempre funciona. A gente também tem o caso do sistema imunológico dar uma resposta negativa a essas pessoas. E se você acha que a gente é vítima de terapia gênica sem consentimento, então sei lá, que vacinas são terapias gênicas que alteram nosso DNA para imprimir uma marca da besta, ou se você acha que milho faz você alterar o seu DNA para ter alguma função específica, você pode provar isso de um jeito muito simples, tá? Analisa os agentes que você acha que causam isso, prova que eles têm esse material, prova que esse material consegue entrar nas células de algum jeito, só que até o momento não tem estudos que sustentam esse ponto. Assim a gente pode apontar as conclusões. Primeiro, a respeito do Celo. O Celo é um software que recebe um código na linguagem Verilog de descrição de hardware e recebe também proteínas que estão relacionadas a input e output. Aí ele devolve uma sequência de bases nitrogenadas que é inserida no genoma de um organismo e produz aquele output sobre aqueles inputs. Até o momento, o Celo só foi usado para produzir 60 circuitos básicos, dos quais 45 funcionaram. Não são circuitos biológicos, no sentido de que eles fazem alguma coisa importante para o papel biológico da célula, mas que eles fazem apenas processos aritméticos básicos. Eles só funcionam para E. coli, que é uma bactéria, e é isso aí. Não permite com o Celo criar o organismo inteiro, tá? Não dá para fazer um Godzilla no Celo, porque o Celo é um conversor de Verilog, e não dá para fazer um Godzilla com Verilog, não é assim que a coisa funciona. Talvez a gente até descubra que seja possível no futuro descrever um organismo por meio de operações lógicas, 1 ou 0, mas até hoje a gente não tem isso. Não dá para você criar um computador biológico complexo, tá? Se eu pegar o código do MIPS e tacar no Celo, ele vai produzir um troço enorme, que nem sei se vai dar para sintetizar, e a Escherichia coli e a bactéria vai morrer quando você colocar essa sequência de DNA nela. Não vai funcionar. Não dá para você produzir as sequências, tá? O Celo não é uma impressora 3D. Ele só diz como a sequência tem que ser, ele não mostra nem como fabricar e nem fabrica por si só. E o Celo também não insere as sequências, né? Depois que você produz a sequência, você ainda tem que inserir. O Celo não faz isso. Só que o Celo pode vir no futuro a permitir, de fato, né, a modificação de organismos para que eles apresentem comportamentos como circuitos lógicos, e isso sim pode ter aplicação na medicina, ou na agricultura, ou em outras áreas. Agora, o Celo não trouxe assim grandes revoluções na engenharia genética. Antes dele já tinham outras formas de criar organismos que eram geneticamente modificados para fazer coisas bem mais complexas do que foi feito até hoje com o Celo. Vide aí a terapia de genes. A respeito da engenharia genética no geral, a gente conclui que não tem métodos conhecidos pelos quais, com onda eletromagnética, você força alguém a modificar o genoma dela de uma forma pré-determinada. Não tem métodos conhecidos pelos quais o contato com compostos forçam a modificar seu genoma de forma pré-determinada. E tem meios, sim, conhecidos, pelos quais o genoma pode ser modificado de forma arbitrária, pré-determinada, e isso envolve terapia genética. Agora, se você não gostou disso aí, você pode provar que eu estou errado, né? Mostra como onda eletromagnética faz isso, mostra como o contato faz isso, ou mostra que você é submetido, sem o seu consentimento, a processos que podem induzir uma modificação do seu genoma de forma pré-determinada. Valeu por assistir, a gente se vê. Falou!